Meu nome é Natalícia e muitos me conhecem, alguns não me conhecem. Eu sou enfermeira e eu trabalhei na gestão passada com a Deodato. Nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar no Santo Antônio e no Sossego. E aí eu mais o meu esposo, a gente perdeu o nosso filho com 7 anos de idade. Ele foi atropelado e aí depois desse período a gente não tivemos mais filhos, né? A gente esperou um tempo e agora, depois de 17 anos, eu resolvi engravidar novamente. Foi em 2019. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu descobri também, junto com a gravidez, um problema, né? A bebê que eu esperava, ela tinha gastroquise, ou seja, o abdômen dela não fechou. E aí a gente precisava procurar um local que tivesse UTI, para ter toda uma assistência, fazer o procedimento cirúrgico. Eu mais meu esposo, a gente ficou muito desesperado porque a gente precisava viajar para outro lugar, para um estado que pudesse nos dar essas condições. A gente não tinha muito a quem recorrer. A gente ia para São Paulo, eu ia ficar lá durante alguns meses fazendo um acompanhamento para ter a bebê lá, porque lá ia ter mais condições em relação à parte de UTI, precisava ter um cirurgião pediatra para fazer a cirurgia da bebê no dia que ela nascesse. E o meu parto tinha que ser cesáreo por a situação do abdômen dela estar aberto. Eu e meu esposo, a gente, meio desesperado, a gente foi atrás do gestor. Por ele me conhecer o meu trabalho, saber que eu era funcionária dele. E aí tudo isso a gente foi recorrer a ele. E nessa ocasião a gente ficou tentando encontrar com ele. E aí a gente foi atrás, aí a gente conseguiu encontrar com ele. Foi um dia que ele estava lá na assistência social, entregando até umas casinhas pro pessoal. A gente sentou e ficou esperando a oportunidade para entrar na sala e falar com ele. Nisso a gente não tinha nada marcado, a gente foi mesmo tentar uma oportunidade para falar com ele, porque a gente estava tentando de todas as formas e não obtivemos resposta de marcar com ele, nada. Então a gente foi praticamente como um cachorro, esperar a porta abrir para a gente entrar. E nisso, na oportunidade, a gente entrou, eu cheguei na sala, foi até uma colega minha que conseguiu. Ela falou, ele tá na assistência social, bora lá que aí tu consegue falar com ele, que eu tinha encontrado com ela, né, que tinha contado a situação. Aí na hora, ela foi com a gente ficou esperando, a gente chegou lá cedo, aí teve o horário de almoço, ele saiu. Quando ele retornou, que abriu a porta, nessa oportunidade a gente entrou com essa colega nossa que nos ajudou. E aí eu falei, na hora que eu entrei, ele estava sentado, eu falei, eu posso falar com você? Ele falou assim, rapidinho, porque eu tô ocupado e eu tô atendendo com as pessoas. Aí eu falei assim, você me dá 5 minutinhos, pra mim tá ótimo. Aí ele falou, tá bom, pode sentar aí. Eu sentei mais meu esposo e aí eu falei, eu vim aqui porque eu preciso ir pra São Paulo, as passagens é muito caras e o médico falou que eu não poderia ir de carro nem de ônibus por conta da situação da gravidade. Eu poderia até perder a bebê se eu fosse. E aí eu falei com ele que a passagem custava R$1.800, eu estava apertada, meu esposo também, se ele poderia nos dar uma ajuda. E aí foi nessa ocasião que ele falou pra mim com ar de deboche que nem ele nunca tinha andado de avião pra gente andar. Naquele momento assim foi como se nós desabássemos nosso chão, porque nós não estávamos esperando receber aquela resposta dele, até mesmo pelo trabalho que eu exercia, por todas as vezes que ele precisou de mim, eu estive ao lado dele. Ele não tinha obrigação nenhuma de me ajudar. Eu nunca destratei ele, principalmente na minha casa. E aquilo pra gente foi uma das piores coisas que a gente ouviu no momento. Aí eu fui me humilhar mais uma vez, porque pra mim é me humilhar. Ele até falou, eu vou tentar falar com o meu contador se eu consigo, mas assim, ele não mostrou interesse nenhum em nos ajudar. Pegou o telefone, ficou simulando ligação, falando que a pessoa não atendeu. E aí depois ele foi e falou, eu tenho que ver. Como é que ele ia ver se eu já tinha que viajar no outro dia? Eu não poderia esperar mais, eu estava dependendo da resposta dele. E aí nessa ocasião eu falei assim, então já que você não vai poder me ajudar nas passagens, me dá então minhas férias. Eu já estava 3 anos trabalhando e eu não tinha recebido as férias. E aí eu tinha férias vencidas, porque se eu estava trabalhando 3 anos no município, eu tinha férias. E aí nessa ocasião ele falou que ia pensar ainda na situação das férias. A gente já estava ali desesperado, já chorando, já
magoado com toda a situação, a gente foi e saiu de lá da sala sem nenhuma resposta, nem tanto da passagem, nem tanto das férias. A gente pegou e acabou nessa ocasião encontrando outras pessoas que, graças a Deus, quando uma pessoa fechou a janela, Deus abriu uma porta, que teve um colega que doou até um bezerro aí pra gente, e a gente foi e conseguiu fazer um bingo, arrecadou um dinheiro, e nisso ele conseguiu arrecadar R$800, mandou pra gente, ajudou a gente bastante lá em São Paulo, porque a correria lá foi grande. E eu falo pra vocês que eu não tive nenhuma assistência por parte do município, tanto na parte do TFD, porque é um direito da gente e vem essa verba para o Estado para ser destinado ao tratamento através da doença de pessoas que não tem como ser tratada aqui, vai tratar em outro estado. Então o TFD é para isso, é um recurso próprio para isso. E eu nem sabia desse meu direito. Eu trabalhando na área da saúde, eu fui me informar, procurei também a pessoa responsável do TFD, o que ela me respondeu. Se você quiser esperar um ano, você espera. Como é que eu vou esperar um ano se uma gestação é 9 meses? E aí foi nessa situação que a gente se sentiu desacolhido pelo município. A gente foi para São Paulo em outubro, ficou lá novembro, dezembro. Em janeiro eu tive a bebê, ela ficou na UTI 2 meses. Durante esse processo ela fez 7 cirurgias em apenas 1 mês de vida. Com 2 meses ela continuou internada. Quando foi agora em março, ela foi a óbito, ela faleceu. E foi também, a gente teve mais uma história surpreendente, que foi quando eu liguei para cá, contratei o serviço funerário, porque eu ia trazer o corpo dela para ser velado aqui no meio de uma situação que a gente estava na pandemia. Teve um cancelamento no avião, mas graças a Deus a gente conseguiu. O voo foi cancelado, mas a gente conseguiu conversar com o gerente, ele entendeu nossa situação, até ele que não conhecia a gente, conseguiu, ao invés da gente ir para Ilhéus, a gente veio para a Vitória da Conquista. Eu lá no aeroporto, já vim de viagem, recebi uma ligação de uma pessoa que me falou em relação aqui o que estava acontecendo. Foi do rapaz lá, representante lá do serviço funerário, que o prefeito tinha procurado dele e tinha perguntado quais as medidas cabíveis que ele estava tomando em relação ao pessoal que ele ia trazer de São Paulo. E aí nessa ocasião ele até falou, para ele, as nossas medidas cabíveis em relação os cuidados que a gente está tendo com os protocolos de conquista, porque eu sigo a minha empresa e até o momento Barra do Choça não me passou nenhum protocolo, nenhum decreto. Então a partir do momento que eu não tenho nas minhas mãos nenhum decreto daqui, eu estou seguindo o protocolo de lá, da minha empresa. Aí ele pegou e falou, tá bom, porque eu vou ver aqui. Nessa mesma noite ele criou um decreto em cima do falecimento da minha filha, porque não existia decreto. E nesse decreto ele colocou as coisas que ele achava pertinente para ele. Uma dessas coisas era que eu teria que enterrar minha filha 11 horas da noite, que era o horário que eu ia chegar em Vitória da Conquista. E sendo que o cemitério nem luz não tem, que ele nunca mandou colocar. E outra coisa, ele falou até nessa situação, que foi com as palavras da boca dele, que se eu abrisse o caixão, que ele poderia até, se a gente abrisse o caixão e desrespeitar ele, que ele ia mandar prender eu, meu esposo e a pessoa responsável do velório. Eu entendo que realmente está passando por uma pandemia, mas ele poderia ter me procurado para a gente conversar melhor como que ia ser, porque no meu ponto de vista a gente poderia ter botado 2 todos lá no cemitério, algumas cadeiras, distribuir álcool gel e máscara para o pessoal, entrar de 2 em 2, quem quisesse ver e sair. Porque em momento nenhum eu jamais colocaria a vida da comunidade, das pessoas em risco por conta da minha filha, se ela tivesse morrido de coronavírus. Até mesmo porque eu querendo, os médicos jamais permitiria, porque é uma série de protocolos. E assim, eu fiquei muito triste porque também eu ainda era enfermeira, coordenadora da unidade do Santo Antônio aqui do Santo Antônio, porque eu estava de licença maternidade. Eu tinha 2 meses que eu estava afastada e eu ainda tinha mais 2 meses. E aí nessa ocasião ele não deu luto para a unidade que eu trabalhava. Eu não falo nem para a saúde, eu falo para a unidade, os funcionários da unidade, os meus colaboradores.
Eu, quanto coordenadora da unidade, eles queriam ter ido e muitos não foi porque ele não deu permissão. E quem desacatasse ele ia ser mandado até embora, se viesse. Tanto é que uma funcionária chegou lá, me abraçou e falou assim, ó, eles não liberaram a gente, eu vim aqui porque eu gosto muito de você e eu queria te dar esse abraço. Então aquilo doeu, porque você tá trabalhando e a pessoa não ter respeito, consideração por você, você saber que existem outras pessoas que gostam de você e que não foi, porque não foi liberado. E ele nunca me procurou depois que eu cheguei para me perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Então, assim, para mim isso não é um gestor. E hoje o que eu tenho para falar para o povo, quem me conhece e sabe do meu trabalho, que quem conserta o erro de um gestor é as pessoas, é a comunidade, é todas as pessoas, o povo que conserta o erro de um gestor. E se vocês continuar votando nele, ele vai continuar errando. Então o que eu tenho para falar para vocês é que não vote em Oberdão, porque ele, depois que eu cheguei, ele me deu a maior assistência, mesmo ele sem ser o gestor. Ele deu mais assistência do que quem é o gestor. E eles nunca me procuraram. E agora mandaram gente me procurar, me oferecendo trabalho, me oferecendo emprego, onde eu escolhesse onde é que eu queria trabalhar. Mas a minha resposta foi muito simples para ele. Eu tenho princípios e vergonha na cara. Depois de tudo que ele me fez, ele ainda queria que eu voltasse a trabalhar com ele como se nada tivesse acontecido. Eu jamais passaria por cima dos meus princípios, porque uma coisa que minha mãe me ensinou foi eu ter dignidade e vergonha na cara. E hoje eu peço a vocês que vamos corrigir o erro, e o erro é corrigido através do voto. A resposta vem de Deus e vem do povo, e nós vamos mostrar quem é que está pronto para nos governar. Estamos com Oberdão, eu, minha família e todos aqueles que eu conheço e todos aqueles que estão do meu lado. Se quiser me ajudar de uma forma, me ajuda votando em Oberdão, porque eu sei que ele é do lado do povo e ele caminha junto com